tá apresentando aqui hoje sou eu, porque esse é um episódio especial. E aí, especial, eu falei, Fabiano, deixa comigo, é especial, dá licença. Não, brincadeira. Fabiano tá aqui, todos os nossos episódios são especiais. Hoje a gente tem um formato diferente. Não é só porque a gente tá com um fundo amarelo, mas também por isso. Ah, o fundo ficou bom, a gente gostou. Então, a partir daqui, temporada 2026 é com fundo amarelo. O que mais que a gente tem para falar sobre temporada e estarmos aqui hoje? Antes do novo, retrospectiva, né? Retrospectiva. A gente teve 12 episódios de Leaders That Scale desde o lançamento. Um trimestre de podcast até aqui. E foi uma experiência incrível falar com esses líderes. Para quem acompanhou, maravilhoso, obrigado. Para quem não acompanhou, esse episódio aqui vai ser um compilado das falas que atravessaram esses episódios. Alguns padrões que a gente viu ali no meio e que a gente vai trazer a nossa visão, nosso olhar sobre eles. Tanto sobre cortes, falas específicas ali, quanto, sei lá, como é que eu chamo isso? Um guarda-chuva? Sim. Características que a gente viu e não necessariamente foram citadas ali no meio. Então, episódio especial de Leaders That Scale, um olhar sobre esses 12 primeiros episódios, conversas e convidados. E a ideia é trazer também o que vocês não viram, né? Porque muitos desses convidados a gente teve a oportunidade de almoçar, de tomar café, bastidores, então algumas coisas a gente vai trazer aqui também. Show de bola. E vamos lá. Para começar essa discussão, a gente quer dar esse olhar de cima. O que foram algumas das características que não necessariamente foram citadas, ou características, percepções, talvez, que permearam esses episódios. Fabiano, conta pra gente um pouquinho do que você viu como características do líder que escala. O líder que esteve aqui conversando com a gente e o que você pegou dessas pessoas. São muitas, né? Como pessoas de sucesso, né? A gente falou muito em muitos episódios o que é sucesso para cada um, apesar de eles serem pessoas totalmente diferentes, profissionais com perfis diferentes um dos outros. Duas coisas chamaram a atenção sobre um padrão, né? E ao meu ver, é um padrão que ele é necessário para que se escale, o líder escale a si mesmo e escale o teu negócio, que é ser pragmático, né? Então, eles aprenderam, alguns já era parte do perfil, o outro foi ficando cada vez mais assertivo com isso e realmente muito pragmáticos, muito uma questão de timing, uma questão de eu preciso fazer o que tem que ser feito mesmo, né? Então, não negociar com algumas coisas que podem literalmente fazer o negócio morrer e não só deixar de escalar. Esse foi um ponto. E um outro ponto é meio óbvio, mas não tão óbvio, né? A gente aprende com os erros e não quer repetir, obviamente, esses erros. E muitos deles trouxeram uma característica ali num subtexto de entender o que deu certo e repetir o que deu certo. Então você fala, pô, Fabiano, mas claro, mas muitos de nós, às vezes a gente põe um processo, uma decisão, uma forma principalmente de agir com o time, com o negócio, com as decisões, e a gente faz isso às vezes durante um período. E eles não, eles entenderam com muita clareza, né? E aí eu já trago o terceiro ponto, que é clareza. Com muita clareza o que funcionava e repetir isso foi muito importante nas trajetórias deles. Então, quem não assistiu, né, os 12 aí, assistam e aí vocês nos contem se faz sentido, se realmente essas características estão presentes aí em cada um deles. Cara, que legal. É isso mesmo. Acho que a gente sempre bate nesse ponto de pragmatismo e não necessariamente a gente faz isso com perfeição no dia a dia, né? É uma coisa que a gente tenta voltar para ela sempre. Mas ser pragmático entrega dentro de um negócio, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, dentro de um podcast, né? Sim. Inclusive, algo para deixar no radar. Eu queria trazer ainda em linha com isso, tem pontos que não por acaso eu vou trazer aqui, são pontos que estão no meu livro, Líderes que Escalam,
A Alice vai colocar o QR Code aqui do ladinho pra gente, quando a gente estiver passando esse episódio. Que são a empresa como um reflexo do líder. Acho que esse é um ponto que permeou muito daquilo que a gente viu. A gente consegue entrar em detalhes de algumas cenas depois que ilustram isso. E não necessariamente os convidados trouxeram... eu me vi refletindo ali, mas trouxeram vários pontos que mostram, onde eu não desapegava, onde eu me mantinha como técnico, né, onde a empresa era gargalo, onde a minha comunicação não evoluía, era onde a empresa era gargalo mais uma vez. Ou a gente não conseguia alinhar o restante do time. Então, a gente não necessariamente vê nossas empresas, mas nossas equipes também, os nossos hobbies, nossas casas, né, como um reflexo nosso. Muitas vezes a gente coloca, meu ponto forte, sim, eu sou super sensível, então eu tenho uma casa que é sensível. Ao mesmo tempo eu não sou pragmático, eu não me coloco com firmeza dentro da minha equipe, dentro do meu dia a dia ali de trabalho. E esse acaba sendo um ponto cego que se reflete na empresa. Então, acho que esse é um dos grandes pontos aí que não necessariamente foram ditos, sim, mas que eu acho que vale trazer para cá. E como essa pragmatia, né? Ela ajudou todos esses líderes a identificar esses pontos cegos, mas não só identificar. Cara, ceifar isso de uma maneira muito... O rápido é relativo, né? Grandes negócios, o rápido são anos, né? Momentos de negócio rápido são dias. Então, isso para mim já literalmente alguns insights de alguns episódios na mesma semana, no mesmo dia, você sabe, a gente trocou ideia disso e falou, cara, vou resolver isso, realmente, isso que me bateu. Então é óbvio, né? Acho que todo podcast ele se compromete a trazer conteúdo relevante, né? Acredito que todo mundo que invista seu tempo aqui, o nosso também. Mas esses 12 episódios, cara, e a gente vai trazer alguns pontos aqui, eu acho que eles foram além, né? Porque eles contam as trajetórias deles, as vivências, mas eles trouxeram muita coisa do que eles estão fazendo hoje, agora. Sobre decisão, sobre como se comportar diante. Pô, beleza, eu aprendi isso e agora eu estou fazendo assim, mas eu fazia de outra maneira. Isso para mim tem sido maravilhoso, quanto empreendedor, quanto founder também, para pegar esses insights e aplicar. Então, isso é muito real. Porque quando a gente começou, né, eu comecei a jornada, né, empreendendo há 12 anos, eu, sei lá, era da época que começou o meusucesso.com, né? E aí eu ouvi as histórias do Carlos Wizard, do Flávio Augusto e falava, cara, maravilhoso, maravilhoso. Aprendi coisas legais, mas está muito distante. Eu estava começando um negócio ali tradicional, nem era uma startup, enfim. Eu falei, como que eu vou chegar? Então aquilo, ao invés de me gerar uma motivação, já, cara, tá muito distante. Quando esses caras começaram, o mundo era outro. A internet era outra, a velocidade era outra. Então, esses 12 episódios são muito recentes, estão falando de um trimestre para cá, mostram o que esses caras estão fazendo agora, né? E aí você juntar essa bagagem com decisões, com movimentos, com visão de futuro, né? Uma pergunta que a gente faz sempre é sobre visão de futuro deles. E a visão de futuro deles não é daqui a 5 anos, a visão de futuro é para o início do ano, né? Então, muito rico, e a gente vai compartilhar aqui algumas dos principais, né, insights aí. É isso aí. Boa. O Leaders at Scale é isso. A gente traz aqui o outro lado da escala. Então, aquilo que não é simplesmente, ou não necessariamente simples, mas técnico, que não sai na notícia, que não são os números, os marcos. O Marcos a gente trouxe, o Marcos Gui, mas os marcos de trajetória. E sim aquilo que o líder pensa, sente, mas não necessariamente consegue dividir com o seu sócio, com a sua família, com a sua equipe e, dividem aqui com a gente. Então, se você está nessa jornada, pense em entrar nela, tem curiosidade sobre ela, Leaders at Scale é o lugar para você tá. É isso. Certo? Bora lá. O que você traz para nós aí de ponto inicial dessa retro aí?
Vamos lá, eu acho que um dos grandes pontos que a gente trouxe, e eu quero fazer jus a todo mundo, mas não necessariamente vou lembrar aqui de todas as falas, a gente vai buscá-las, se for esse vai ser esse o caso, mas acho que uma das coisas que permearam a nossa conversa tem a ver com esse conhecimento técnico, que a virada do líder não é mais conhecimento técnico, e sim coragem. Coragem de se expor, coragem de mudar de lugar. E isso a gente viu ali desde o episódio 1 com o Mário. A gente viu com o André Agostinho falando, putz, eu tive que repensar ali como eu estava ali dentro e queria o negócio para decidir escalar. A gente viu com o Marcelo Cury. Então, esse é um dos pontos que acho que permearam essa nossa conversa. Conhecimento técnico é uma base para a gente começar essa construção, para eu poder entregar um bom trabalho, um bom serviço, um bom produto. Mas conhecimento técnico não é o que move a agulha. Quantas vezes a gente... Quer dizer, é a base, mas não é o que destrava o avanço. Quantas vezes a gente fala, cara, eu sei o que eu mesmo tenho que fazer, por que eu não estou fazendo? Desde repensar, que você trouxe agora há pouco. Funciona já. Por que eu estou buscando uma coisa nova? Às vezes a gente busca novidade, às vezes tenho medo de um resultado não vir, ou falta coragem de se expor Sim. como nós mesmos somos, né? Mas a gente sabe das nossas conversas aqui e do nosso negócio em específico, né? Que, cara, tem algo por trás. Tem algo por trás do que é conhecimento técnico e é a alma da execução, né? Você conseguir ter clareza daquilo que precisa ser feito é o passo 1 e não necessariamente a gente começa as coisas tendo essa clareza, para onde a gente está indo, por onde a gente vai caminhar e aonde a gente quer chegar. Um segundo passo de tomar decisão em cima disso, né? Que a gente fala, putz, saber o que eu não vou fazer e dar essa clareza, verbalizar isso, ajuda muito com isso. Então, putz, conhecimento até aqui. Tomar decisão está exatamente onde, né? Existe uma disciplina de tomada de decisão. Mas a gente, os líderes que estiveram aqui com a gente, não são treinados para estar naquela cadeira. A gente evolui e de repente a gente cai ali. Foi assim com várias dessas histórias, né? Então, essa coragem de se expor e mudar de lugar, de olhar para o que é essa alma da entrega, que não é técnica, mas visão, decisão, como eu me alinho com os demais e como eu mantenho as coisas fluindo, acho que é um ponto legal de destacar aqui, que permeou os nossos episódios, as falas dos nossos convidados. E quando você traz essa questão da coragem, né, a gente tem uma tendência a encarar a coragem no business como, cara, bora lá, meter as caras, algo não planejado, algo de ímpeto, né? E a coragem que eles trouxeram aqui é uma coragem muito orquestrada, né? Uma coragem que talvez eles não tinham noção nos momentos que eles precisaram ter, mas naturalmente são profissionais, são pessoas fora da curva, que essa coragem ela estava baseada em muitas coisas, né? Estava baseada em dados, não, tinha ali, obviamente, o fator risco sempre, né? Quanto maior o risco, maior o potencial e assim vai. Mas era uma coragem, se eu posso dizer, uma coragem estruturada no sentido de estar olhando o tempo todo, né, para possibilidades e não perder o timing, né? Acho que isso é muito importante. Quantos negócios dos que passaram por aqui, se eles tivessem demorado um pouco para fazer, ou para decidir, ou para mudar, ou para pivotar, seja o que for, quanto a essa coragem também, fora do tempo certo, ela também não adiantaria, né? Então, isso é bem legal que você trouxe e valeu demais, assim, né? Porque se aplica a muitos momentos, com certeza, de qualquer negócio, né? É isso aí. Ponto 2, que a gente viu aqui. Cara,
talvez todos eles, de um jeito ou de outro, tenham trazido esse. A solidão e a vulnerabilidade do líder. A gente chama de solidão, de solitude. A gente se vê sozinho durante essa jornada. Acho que foi o grande ponto deles. E não precisa ser assim. Muitos trouxeram esse ponto. Então, a desmistificação do líder super-herói foi algo que o Marcelo colocou com esses termos. Engano, né? E a coragem de não admitir que não está bem ou de que se sente sozinho. De novo, o André Agostinho colocou isso, o Edson Rigonati trouxe essa fala. Então, a fala do Marcelo Cury, né, e em linha com, durante toda a minha carreira como líder, eu achava que o líder era aquele cara que ia para a linha de frente, que fazia acontecer, que era a cara do super-herói, né? Deixa eu colocar o corte aqui, assim como das falas que eu trouxe, né? André Agostinho, o Edson fechou com vai fazer terapia, estúpido, teve crise grande com a família, não conseguia falar com quem estava ali do lado num dado momento. O Murilo colocou isso também. Pô, num dado momento eu não conseguia participar de nenhuma reunião. E não é uma coisa que a gente abra ou que a gente acha que a gente não pode abrir para quem está do nosso lado. E ter essa vulnerabilidade destravou caminhos ali deles. E falando do Murilo, ele ainda complementou, né, num outro momento, mas está conectado com isso, sobre núcleo duro, né? Ter um núcleo duro dentro da empresa. E isso me bateu, né, como deixa eu compartilhar esse peso e essa responsabilidade da liderança. Por mais óbvio que pareça, a empresa começou a crescer, eu crio, né, ali a diretoria, o board, etc. Ele trouxe numa questão de opa, peraí, tudo passava por mim e de repente falaram que a empresa precisa de um CEO que não sou eu, não é a minha melhor característica. Então isso passa por um processo, não óbvio só do ego, né? Mas passa por um processo do que é melhor para o negócio. E nem sempre o que é melhor para mim é melhor para o negócio. E isso também tem a ver com desmistificar o que você trouxe bem sobre a liderança é solitária. A gente aprendeu isso, cara, qualquer lugar que fala sobre liderança fala sobre isso. Uhum. E de certa forma ela mas aí você traz bem o que a maioria trouxe. Não precisa ser. Dá para ser inteligente desde que a gente consiga ter essa troca, né? Literalmente ter um time forte para conseguir compartilhar isso e isso realmente não recair só sobre o principal executivo, que muitas vezes é o founder, que acaba se colocando como CEO. E uma outra fala, né, não vou lembrar agora de um deles, mas ser CEO não é para qualquer um. E muitas vezes o founder não é para ser CEO. Eu, por exemplo, não desejo ser CEO. Eu quero o cara das ideias, o cara que às vezes tira o negócio do chão, ele não tem as mesmas características do cara que precisa manter lá em cima. Né? Uhum. Então, são características diferentes para momentos diferentes do negócio, e a gente reconhecer isso é parte do processo, né? Uma parte importante do processo. Eu queria comentar também sobre a Síntese Global, que é a nossa parceira aqui do Leaders That Scale. A Síntese apoia scale-ups, seus founders e líderes, na tradução de visão e decisão e em execução, e alinhando a liderança para alcançar aquilo que levaria em um ano em 90 dias. Síntese Global. Muito legal. Boa. Acho que, voltando rapidinho para o núcleo duro, o núcleo duro te complementa, né, nesse caminho. Para quem não viu, assista o episódio, mas o núcleo duro, aquelas 6, 7 pessoas, acho que ele usou esses números, 6, 7 pessoas que você sabe que você pode contar, que fazem acontecer. Toda empresa tem, a gente viveu isso, né? Quando a coisa aperta, putz, quem eu vou chamar E ele deu até como... Acho que se alguém se perguntou como identificar essas pessoas, aí ele complementa, né? Se a empresa acabar tudo, precisar começar do zero, quais são as pessoas que conseguiriam botar a empresa de pé de novo do zero? É isso aí. Então, essas pessoas são as que você identifica como núcleo duro, né? Muito bom. É isso aí. Boa. Vamos lá. Terceiro ponto. Acho que meio transversal também. Um dos pontos que a gente
viu se repetir ali, e a gente vem um pouco dessa segunda fala, um terceiro ponto que é, conforme a empresa cresce, o papel do líder muda. A gente teve bastante gente trazendo isso, não por acaso. O Renato Rampaz, cara, você muda seu papel do técnico de liderança. O João Magalhães, pô, quando tá todo mundo aí numa sala, a gente compartilha as decisões, a comunicação é fácil, mas quando cada um vai para a sua sala com a sua equipe, como é que você mantém esse alinhamento? Assim como do Murilo, do Edson, falando dessa, pô, nem todo mundo para ser, né, tá aqui para ser CEO. A cadeira cresce, foi algo que a gente não convidou, a gente vai convidar, espero que ele venha. O Cartacho, o fundador da Simpla, falou numa fala recente que eu tive ali no Next VC, que a cadeira cresce e a bunda tem que crescer junto. E não necessariamente ela cresce ou você quer que ela cresça, você quer ocupar aquele espaço. E aí você tem que se conhecer o suficiente para, pô, eu estou aqui hoje, faço essa adaptação e devo fazer se eu quiser me manter aqui, quiser que a empresa cresça. Eu posso sair da frente, eu posso trazer alguém para me complementar, ou eu posso trazer alguém para assumir esse papel. Foi aquilo que você trouxe há pouco. Mas o fato é, conforme a empresa cresce, ela vai demandar outra atuação do líder, ela vai demandar outra atuação da equipe e a gente vai ter que se adaptar a isso de alguma forma. E esse, de alguma forma, é importante a gente trazer que muitos... para mim, o insight principal soou assim. Olha, a empresa vai demandar, a escala é bem-vinda, óbvio, o negócio continuar crescendo de maneira exponencial. É óbvio, todo mundo quer isso, né? E o negócio... Só que o business em si, o CNPJ, ele não tem sentimento, vontades, vida pessoal, família. Ele é um negócio que quanto mais ele movimentar de maneira sustentável, com rentabilidade, com escala, com boa entrega, melhor, todo mundo vai gostar. E aí quando você usa o termo, né, da bunda, a bunda precisa crescer do tamanho da cadeira, às vezes você não quer. E aí a gente tem uma tendência, aí, né, traz essa questão da adaptabilidade. Será que a gente tem que se adaptar mesmo? E será que essa adaptação, na verdade, não é adaptar o nosso perfil, porque o nosso perfil não é para aquele tamanho de cadeira, mas é adaptar que, opa, levantar a mão, ó, preciso de alguém que ocupe essa cadeira. É isso aí. E por mais óbvio que isso pareça, quantas pessoas hoje estão sentadas em cadeiras grandes demais ou em cadeiras pequenas demais? Então, esse match, né, de cadeira com o momento profissional, com o momento de vida, é algo que, né, soou nessas falas principais e que, nesse momento, né, quem nos ouve aí, com certeza vale repensar, principalmente no início de ano. Pô, peraí, o que dá para ajustar disso? Porque, com certeza, se tem um descasamento muito grande de tamanho ou tempo com cadeiras, significa que, na vida pessoal, isso deve estar impactando e vai ter um preço. Ou o contrário. Né? Se está pequeno demais para esse tamanho de cadeira, o negócio não está rampando tanto quanto deveria, porque ele precisa de novas skills para isso. É isso aí. Quanto, né, a gente, esse ano, na atuação da síntese, a gente trabalha exatamente com isso, né, com os líderes e o alinhamento dos líderes dentro das suas sociedades, lideranças, das suas empresas, e acho que foi o tema que a gente mais recebeu, né, esse ano. Teve desde de turnaround, ou recebemos investimento e a gente precisa colocar as coisas no lugar para acelerar, mas acho que o principal foi o alinhamento interno ali do líder mudou. Sim. Cara, eu não quero estar aqui, ou eu acho que o do meu sócio mudou, teve também, né? Não parece que ele quer estar aqui. O que a gente pode fazer sobre isso? E aí teve desde, pô, então arruma sua empresa para vender, se você não quer estar aqui, quer uma opção e Sim. estão preparando para venda, né? Teve traga quem complemente a skill. Acho que foi um pouco... Se você for pragmático, a gente volta ali para o ponto 1, tem caminhos para cada situação que a gente
lead aí dentro de uma empresa, né? Inclusive, o pessoal pergunta muito, o que a síntese faz? A gente fala, a gente trabalha a partir do e agora, né? Quando o sócio se pergunta, e agora? Né, tem um desafio, é onde a gente entra. Acho Será que sou só eu que estou vendo isso? É isso. Né? É isso. São perguntas aquelas que ninguém faz, que você sente, que você pensa, mas ninguém está fazendo. Aí que a gente entra para ajudar. Boa. Vamos lá. O que mais a gente teve de pontos transversais aí dentro dos nossos episódios? Cara, o Murilo ele trouxe um muito bom. A gente já comentou aqui, mas eu quero reforçar essa fala, né? Mentalidade de escala veio há 2, 3 anos, quando eu entendi que eu estava fazendo no mercado, o que eu estava fazendo no mercado, e entendi quais eram as minhas limitações. E eu falei, não é para mim. A gente vai ter que contratar um CEO de fora. Então, eu lembro bem que esse foi um momento onde eu perguntei para ele, né, que ele demonstrava, a jornada dele demonstrava que ele tinha... Quando foi que despertou essa questão de escala? Essa mentalidade, desde quando veio, porque não é do nada, né, que você constrói tudo que ele construiu. E aí ele me surpreendeu, ele foi muito sincero, ele fala isso, né? Ele falou, não, cara, veio recente, é muito recente. Então isso me trouxe algo muito legal, que uma coisa é o que você está fazendo, e aí você está fazendo porque você tem que fazer, você precisa resolver. E outra coisa é quando você tem clareza e consciência do que você está fazendo e como você está fazendo. Aí vira método, né? Então, por isso que muitos de nós, quando a gente cria uma bagagem, uma vivência, a gente consegue colocar isso em método e conseguir repassar ou replicar. E por mais óbvio que isso pareça, muitas pessoas não têm essa facilidade, mesmo depois que entendem. E o Murilo conseguiu colocar em prática, não só pelo momento de vida, né, mas conseguir... a sensação que a gente tem, né, quem assistiu, quem não assistiu, assista esse episódio, é que pelo momento de vida dele, o que ele faz, o que ele fala, o que ele transmite, é como se fosse cada minuto tivesse valendo por horas, e cada hora por dias, e cada dia por anos ali, no quão, não só a intensidade, mas a importância de uma ação que eu estou fazendo, né? Seja um almoço, uma decisão, uma mudança estratégica. Então, ele traz muito isso, né? Então, tudo tem que ser bem pensado. Ele fala da importância da estratégia. Então, quando ele traz que essa mentalidade veio recente, falou, cara, não dá para fazer nada sem uma boa estratégia. E aí a gente já puxa um fio aí para outras coisas, que parece que tudo isso é jogado, mas não é, né? Tanto é que você mesmo, Rodar, puxou muito dos caras em algum momento e falou, tá parecendo fácil, né? Uhum. E muitas das respostas foi, cara, não foi, né? E realmente não está sendo ainda, mas quando a gente vê uma trajetória de sucesso, a gente tem essa tendência a achar que foi fácil. Uhum. E, enfim, esse é um ponto que eu trago aqui. Cara, legal. Eu acho que eu combino esse mentalidade de escala com aquele de visão de longo prazo, de construção de futuro. E até separo da definição da escala, que a gente pode falar agora, que teve algumas, né, no caminho, são legais também. Mas visão de longo prazo, construção de futuro, tem tudo a ver com essa mentalidade. A Brunielli trouxe agora nosso episódio que foi o último, né, dessa sequência de 12. Pô, como é que eu crio um ecossistema a partir de um teste, mas que já nasce para ser gigantesco numa empresa grande, né? Então eu já tenho que começar com isso em mente. Sim. Assim como quem quer, de fato, escalar, o negócio nasce para escalar. Não era o caso, por exemplo, lá que o André Agostinho trouxe, a gente também vai falar disso. Mas pô, não criei para escalar e de repente achei uma boa. Sim. De desapego e etc. Como é que nasce com isso? O Marcos trouxe, pô, você tem que ver uma coisa que ninguém viu lá na frente ainda, conseguir mentalizar e visualizar o futuro que você quer para essa empresa. Cara, fazer essa ponte é sensacional e
ir desconstruindo isso, né? E colocar, pô, a cada momento, esse caminhar aí do Murilo, cara, beleza, quero fazer isso daqui, como é que eu trago isso para o momento presente? Eu coloco uma intenção, eu coloco uma intensidade que faça cada segundinho valer aqui, porque é vida, né? Aquilo que a gente está usando para construir. Seja lá o que a gente estiver construindo, empresa, família, projeto pessoal, podcast. Cara, tá bom, como é que eu direciono esse momento aqui para o melhor possível daquilo que eu quero que seja no futuro, né? De diferentes ângulos, acho que cada um deles falou sobre isso. Pô, você falou sobre direcionamento e teve um insight valiosíssimo sobre foco que o Edson Rigonati trouxe sobre Perdidos em Marte, né? Eu sempre falo para as pessoas assistirem o Perdidos em Marte, porque ele depenou a nave, tirou o teto, o banco, né? Cara, escala é isso, é você focar para você poder levantar voo. Então, cara, isso foi uma definição assim, né? E eu acho que outra coisa que se repetiu, né? O Rigonati trouxe isso e todos falaram muito sobre hiperfoco. Sobre, cara, e aí, claro, né? Isso tem um preço. E aí a gente pode falar de outro tópico, que é o preço né? O quanto custa escalar em vários aspectos, mas que foi até um dos temas de um episódio. Mas esse do Perdidos em Marte é fantástico como definição, porque é isso, né? Teve algumas definições, né, do que é escala. Acho que essa foi uma delas. Ou do como escalar, né? Acho que uma das coisas que o Edson trouxe que são muito legais precisa coragem para focar, porque focar é deixar de fazer as coisas, né? Falei agora há pouco, mas tenho essa visão, vou tomar uma decisão. O que é decidir? A gente vai fazer isso, mais importante do que a gente vai fazer isso a gente não vai fazer mais nada, porque tem 1000 opções de coisas para a gente fazer. É isso que é focar. Sim. E aí ele trouxe essa ilustração muito boa, né? De o foguete sobe, cara, ele vai desprendendo peças ali. E aí no Perdidos em Marte era com o que eu tenho aqui que só pode ser esse para eu voltar, né? Spoiler aí para quem não viu. Sim. Inclusive, a gente tem um parceiro aqui do Leaders That Scale que ajuda você a focar na escala, que é a Inspira Capital. A Inspira faz BPO financeiro, ou seja, ela cuida de toda a parte financeira da sua empresa para você conseguir focar naquilo que realmente importa. Inspira Capital. E muitos falaram sobre isso, né? E é meio óbvio, mas o óbvio, de novo, a gente traz quantas distrações nesse meio do caminho aconteceram na trajetória deles, e por isso que eles falam, né? Uma das perguntas que a gente sempre faz o que você falaria para o teu eu lá do passado? E todos deram a entender nesse sentido. Cara, poderia ter focado mais, poderia ter feito mais nesse sentido. Ou seja, aquilo que a gente está acertando agora, acho que é muito importante fazer essa reflexão, né? O que tá dando muito bom agora? E às vezes a gente tem uma tendência a ficar... A gente aprendeu isso, né? Eu preciso focar no que eu preciso melhorar. Só que quando a gente fala de escala do business, né? Sim, pô, às vezes a entrega precisa melhorar, etc. Mas espera aí. Tem um ponto aqui que eu achei que é um ponto exponencial. E aí eu preciso focar nisso para que isso aconteça. Mas você está falando de um ponto do negócio. Estamos falando do foco como um todo, de uma maneira macro. Também. Mas quando a gente usa o exemplo do Perdidos em Marte, qual que era o objetivo principal, né? Pô, cara, eu preciso levantar voo. Preciso chegar de volta. Voltar para casa. O objetivo não era ter uma nave perfeita, confortável, com ar... Sabe, assim, né? Talvez eu não vou ter o melhor produto de cara, mas eu preciso levantar voo. E aí daqui a pouco eu tenho uma outra prioridade, vai ser um outro hiperfoco para aquele outro momento, né? Do 0 para o 1, do 1 para o 2, e enfim. E aí entra outras questões aí que envolvem também momentos aí, investimentos e etc. Né? Legal. Antes da gente ir para investimento, outros momentos, eu quero pegar os pontos de definição da escala e trazer a minha, que acho que não bateu exatamente, apesar de estar com vários dos que estão ali. O Lúcio trouxe, cara, escalar, você tem que diminuir o seu custo de entregar a próxima unidade, né? Se hoje eu entrego a ponto, não lembro qual foi o número exato, ponto 10,
amanhã eu tenho que entregar reais, né? Sim. Amanhã eu tenho que entregar a ponto 9, depois a ponto 8. Então, uma definição bem pragmática de custo ali dentro da definição de escala. O Zé Ricardo Manes, logo depois, cara, vem de escalar, né? Porque é difícil. E a gente tem que ter essa visão, né? De que é difícil, de que é subir uma montanha. Mas a minha bate com o que você trouxe agora há pouco. Pô, eu acho um ponto aqui onde eu vou ter a oportunidade, né? Eu vou ter a capacidade de transformar ele em exponencial. A escala vem disso. Na minha definição aqui, eu mudo a minha escala de medida. Cara, o que era centímetro agora é metro, porque não faz nem sentido eu manter aqui em centímetro. O que era milhar agora é milhão, depois vai ser bilhão. Então, isso muda e muda muito as características de tudo aquilo que está acontecendo dentro do negócio. Eu preciso mudar a lente pela qual eu estou olhando. Uma das várias definições aí para agregar, a gente já explorou um pouquinho, né, do que significa escalar e aqui as definições de escala que a gente viu para contrastar aí, né, com os líderes que estão aqui escalando com a gente. E para fechar, você trouxe isso bem, teve um olhar um pouco diferente e não diferente pelo tamanho, né? Quando você falou agora, que a Brunelli trouxe, né? Por exemplo, os clientes da Deloitte, né? São as maiores empresas, né, do Brasil. Então, qualquer coisa que nasça, um novo produto dentro da área de inovação, já nasce gigantesco. Não tem como, é o que você acabou de colocar, né? Pô, eu saio do centímetro. Então, esse olhar, essa mentalidade, ela cara, é primordial, porque se você não tem essa noção do impacto ou do que vai se tornar, né? Quem deles que trouxe, talvez você vai lembrar, que falou, cara, acho que foi o Manes, falou, cara, você tá fazendo... Tem negócio que você já começa a fazer ele e você já tem que saber que ele não tem que ser o primeiro, ele tem que ser o segundo para você já saber quem vai te comprar. Então, por exemplo, ter essa clareza ao fundar um negócio ou a criar um produto é primordial, porque isso muda tudo. Muda a velocidade que você toma decisões, muda quanto de dinheiro realmente você precisa, posicionamento, message, branding. Porque se a gente nasce um negócio ou tem uma visão, ou melhor, não tem essa clareza de que não, eu quero que seja a melhor solução, eu quero que ganhe o mundo inteiro. São coisas que em algum momento elas podem acontecer, mas qual que é o V1, o V2, né? E são factíveis, né? Então, foi muito legal ouvir esse outro lado da Brunelli das grandes, porque dá pra gente acomodar isso quando a gente fala das startups e faz todo sentido, né? Faz todo sentido. O que a Bruni trouxe foi muito legal esse contraste com a gente, que cara, o Unit Economics ali tem que funcionar. Não trouxe com esses termos, né? Mas sim, a unidade é o que eu quero mostrar que funciona. As grandes empresas, elas têm a capacidade de levar isso muito além, né? Mesmo quando a gente fala de investimentos milionários aqui em scale-ups, nem se compara com Itaú, Vale, Unilever, grandes nomes que são empresas gigantescas aqui dentro, que qualquer iniciativa que elas façam tem que funcionar no menor micro replicável, mas já nasce para ser escalado ao todo. Então, é maravilhoso como laboratório, né, para a gente entender e dissecar o que significa escalar algo. Dito tudo isso, vou trazer um outro ponto que permeou alguns deles aqui, que foi a adaptação e a capacidade de pivotar. A gente trouxe você tem que saber para onde você está indo, você tem que ter a visão de futuro e de construção daquilo e trazer para o chão, para hoje, mas nem sempre as coisas vão que nem o planejado. Ou a hipótese daquilo que você originalmente pensou não se mostra válida. Então, estou testando alguma coisa aqui. Foi algo que o Rodrigo Ikegaia trouxe há pouco,
a gente teve que educar o mercado, ou de que não adianta ter expectativas maiores do que você consegue entregar. E ao mesmo tempo ele falava, cara, mas põe o pezinho na água, compra o Bitcoin, né? Vai testando aquilo que está nascendo para caminhar junto dessa escala e você tá ali entendendo o que está acontecendo. O João Magalhães, a empresa muda a sua dinâmica conforme ela avança, cada um cuida da sua parte, e nasceu o produto ali dentro, né? Felizmente ele conseguiu que os fornecedores e o mercado e o Brasil praticamente, né, se adaptasse ao produto. E poderia ter sido diferente, podia ter que adaptar de alguma forma aquele produto para continuar. Os demais tiveram que adaptar os produtos, né, e pivotar alguma parte da operação para isso. O Renato Rampazzo, a Zapsign nasceu para ter a integração, conseguir assinar com o WhatsApp, mas nada mais era do que um link ali dentro, né? Então, maravilhoso, assim, você parte de onde você está, você entende se aquilo tem liga, se dá para fazer aquilo, e você caminha para aquele norte que você está enxergando. Cara, o exemplo do Rampazzo foi maravilhoso, porque quando tanto é que eu pergunto isso para ele, né? Quando eu fui usuário de assinatura, naquela época não tinha, né? E tanto é que ele criou isso a partir de uma dor dele, e o próprio nome, você pensava, cara, isso aqui tá nativo, né? É o cara pioneiro e tal. E ele confidenciar que foi só depois de 3 anos que realmente assinou, você pensaria, o nome do meu negócio está conectado com uma integração nativa, então meu negócio não existe. Concorda? Você pensaria, cara, não vou nem pôr esse nome, ou você pensaria, meu business isso aqui tá travado, não faz sentido continuar. Não. Ele seguiu, era um link, era algo teoricamente manual, mas que já era uma mão na roda. Uma baita mão na roda, que o link você mandava pelo WhatsApp, mas não era uma integração do WhatsApp. E, cara, e fez sentido e deu muito bom, né? Deu muito certo. Então, essas adaptações, essa pragmatia de resolver, né? Esse hiperfoco, aí conecta tudo que a gente está falando até agora. Esse exemplo, para mim, foi fantástico, porque é a materialização disso, né? Boa. É isso aí. Você vai pivotar, nada a adicionar. Sim. E às vezes não dá certo, né? Então acho que outro ponto que eles trouxeram tem uma resiliência necessária para caminhar, né? Tem a realidade do fracasso mesmo. Então esse é um outro macro tema aí, né? O Murilo falou, cara, eu fundei a empresa e tal, depois meu projeto foi engavetado. Eu saí para fazer isso. Eu saí com uma dívida de 180 mil para casa. Não deu certo. E agora? O Edson, cara, ele está investindo em diversas empresas. E contou a história das telas pra gente aqui. Foi muito próximo, né? Um dia do aniversário de 18 anos das telas. A maioridade, exato. E contou, primeiro, da falência da família dele. Então, lá atrás, era um ponto, né, de fracasso, que foi o que motivou ele a ajudar outras empresas no caminho, mas também de um momento pessoal dele ali de... Beleza, foi o marido da minha sócia que bancou a minha casa por 3 meses ali antes da gente ter... A Stella estava quase, mas não tinha ido ainda. Então, são exemplos de... Tô olhando para lá, aquela construção enorme. Existe a opção de pivotar, e às vezes ela é o caminho, às vezes é se manter ali. O fato é que vai doer, a gente vai tomar porrada. Resiliência, né? O quão rápido você volta dessa porrada. E é uma das características, um dos pontos que foi muito trazido aqui. Sim. E, cara, acho que com resiliência, né? E a gente tem que mudar. Uma das coisas legais que veio, e aí abro um tópico novo, que é conseguir delegar e formar novos líderes, foi uma fala do Renato, que falou, minha vida mudou da água para o vinho quando eu comecei a ter os meus primeiros gestores. Então, acho que foi um ponto importante que em muitos lugares, né,
várias das falas foram, cara, é aqui que nasce o problema. O João Magalhães trouxe isso, né? Ali no ponto de comunicação. Mas que também é a solução. E você não escala sem pessoas, né? Pelo menos não como a gente está trazendo aqui. Cara, se eu quero ter um negócio enorme que domine o mundo, né? O Edson sempre traz em termos de você entra pela Normandia, o foco, e para a dominação do mundo, né? Mas, cara, o André Agostinho trouxe sobre isso, já tinha visão do processo, mas e conseguia definir estrategicamente as coisas para as pessoas fazerem isso por mim, quando ele era CTO, né? Então, era um lugar diferente ali de construção, né? O Marcelo falou, cara, atrás de toda casca tem pessoa, né? E ele falando do líder, mas que quando essa pessoa confronta outras pessoas, né? Ela começa a lidar com as demais, é que nasce, meu receio, minha vulnerabilidade, onde é que ela impacta ali com os outros. Então, acho que esse foi um ponto, assim, formar líderes, passar a bola, conseguir confiar, são coisas que permearam aí as conversas que a gente teve. Sim, sim. Porque a gente aprende que muito da escala é a gente perpetuar essas... Né? As pessoas precisam acompanhar isso e você precisa ter que o negócio seja independente de você. Mas esse aspecto ficou muito claro o quanto essa passagem de bastão, não só de responsabilidades, mas de cultura, né? Porque a gente falou muito sobre o exemplo de quem está lá, na cadeira principal, vamos dizer assim, que muitas vezes acaba sendo um dos fundadores, os sócios, ou enfim. E aí quando começa a escalar e começa a crescer, você precisa que isso permeie as lideranças de modo geral. E aí vem os desafios tão conhecidos por todos de que tá como, sendo que cada pessoa é diferente e no final das contas a cultura já está estabelecida. Todo negócio já tem uma cultura porque cada um tem a sua e a somatória do que cada um faz no dia a dia. E aí a gente entra em questões intangíveis, mas ficou muito claro o quanto, literalmente nas trincheiras, né, no dia a dia, nas decisões difíceis, é que vai se forjando essa cultura e que vai se encontrando também essas novas lideranças. Porque por mais que existam N formações, aperfeiçoamento, desenvolvimento, cara, é o dia a dia, é aquela troca, é como você presencia quem está ali na frente resolvendo, que te impacta e vai te fazer, né, amanhã tomar decisões na mesma linha, seja num padrão de ético, moral, velocidade, alinhado à escala ou não, né? Então, cada um de nós, a gente teve grandes professores ao longo da vida, mas principalmente exemplos o tempo todo, né? Desde lá, quando crianças, filhos e agora, né? Desde que dos nossos pares e principalmente quem está à frente do business. E aí é o desafio, né? Que todos trouxeram de fazer essa correlação do que é o melhor para o negócio e que a gente já falou muito aqui e que nem sempre um líder excepcional com uma cultura A vai se encaixar no momento B de uma cultura C de um negócio. Então, é sempre essa... o que eles trouxeram muito, né? De reavaliar o tempo todo se isso está fazendo sentido ainda. É isso aí. Desde o episódio 1 com o Mário, né? Exatamente. A gente trouxe essa. Sim. Mas eu acho que é uma dimensão que a gente sabe que está lá. A gente fala, né? Sim. Eu preciso saber se faz sentido o tempo todo. Mas que a gente não é tão pragmático com relação a essa. Sim. Então a gente fala, o que precisa ser feito nesse momento? A gente vai contratar uma nova pessoa, né? O que precisa ser feito nesse momento? Esse aqui é o job description. Ok, eu tenho clareza do que precisa ser feito. Pessoa, esse daqui é o seu job description. Você consegue fazer, sua capacidade, suas experiências estão alinhadas com isso? Maravilha. Eu tenho alinhamento, ela entende o que é para fazer. Mas esse pontinho de fit, de fazer sentido para ela nesse momento, foi uma coisa que a gente viu bastante, que a gente conversou muito. De novo,
com os líderes em síntese e aqui também. Na hora que a gente está montando essa equipe, na hora que a gente está contratando essa pessoa, a gente não leva em consideração. A pessoa fez 10 vezes essa entrega aqui, pô, ela vai fazer de novo. Não necessariamente, porque ela cansou de fazer essa entrega. E ela não quer mais estar neste lugar dessa entrega. Pô, mas tem um salário. Mas não é um salário que move ela hoje. Ela precisa de um desafio maior. Expressar ali o que ela conhece de uma forma diferente. E a gente não é pragmático com relação a essa dimensão. Cara, faz sentido para mim agora? Pode ser que eu não tenha feito nenhuma vez exatamente aquilo e eu tenha feito perto de o suficiente para eu estar 90% capacitado, mas muito empolgado para fazer aquilo ali. Então a gente sabe hoje o quanto engajamento, tesão para fazer aquilo que a gente está fazendo. Ou qual é o contrário? Desengajamento ou... Mas quem aqui nunca fez algo que não queria fazer? E é um tédio. E a gente faz arrastado. Mesmo sendo perfeitamente capaz, mesmo tendo a competência técnica para fazer isso, né? Então, um ponto para a gente levar daqui e atuar em cima. E eu queria trazer o próximo para fechar. Posso fechar? Sim. Então, acho que o de fechar é dar coragem para desapegar, que alguns trouxeram dessa forma, e recomeçar. Então, o André Agostinho, né, foi o nome do episódio dele, então trago com ele sobre desapego. Cara, 20 anos que eu estou trabalhando aqui no negócio, e me veio uma necessidade, meio vontade a princípio, e depois a necessidade para vender. Não é cômodo, mas tem uma riqueza nesse processo. Foi algo assim que ele trouxe. O Mário, que eu já falei, né? A gente trouxe na última aí, cara, saí de... Não lembro quantos anos foram, mas muitos lá no Itaú, né? Ele tinha começado a carreira lá, se mantido ali. Então, uma decisão super pessoal de... Cara, eu vou sair e eu vou sair para algo muito diferente. A gente foi caminhando cada vez mais para dentro de algo mais empreendedor, né? Dentro da escala. Falei que a próxima ele vai fundar, que cada vez ele está mais dentro do early stage ali. E com atuação muito diferente. Então, tem um desapego, teve um recomeço. O Marcelo, né? Esse foi o parte do episódio dele. Cara, sair do corporativo não é nem um pouco simples, né? A gente acostuma estar ali, a gente acostuma, com tudo, né? Com aquela política dali de dentro, mesmo sendo uma das coisas que trouxe, que o Mário também trouxe, por exemplo, né? Cara, isso se tornou um problema, mas sei transitar bem, como é que eu, no caso do Marcelo, vivo a minha vocação e ajudo outras pessoas a partir disso. Então, desapegar e recomeçar, acho que todos tiveram esse. Falei, né, 3 nomes aqui, mas se não foram todos, foi um tema que teve com quase todo mundo aqui e que talvez ressoe com a nossa audiência inteira, que de alguma forma a gente está sempre, né, tendo que desapegar ou não desapegando, mas deveria, e recomeçando algo. É isso, cara. 2025, episódios incríveis, né? Quem não viu, precisa ver. São, de certa forma, atemporais, né? Muito do que foi falado é atemporal. E próximo ano promete, né? Dentro do ano promete. Então, a ideia é que a gente mantenha... Difícil manter a régua tá alta. A ideia é manter e muita coisa boa. Acho que é legal a gente comentar da novidade. Acho que ainda não saiu nenhum 200, né? Acho que é legal dar um spoiler. O que você acha? Acho que sim. Se você gostou desse formato aqui, a gente comentando cenas que aconteceram, o que a gente tem de ideia aí para trazer, né? São olhares específicos dentro de um episódio. Cara, o que a gente agrega dentro do que o Mário falou? O que a gente agrega dentro do que o Lúcio falou? E assim por diante, né? Eu falei não por coincidência, mas episódio 1 e episódio 2. Nesses exemplos aqui. Mas um formato onde a gente traz nossa visão em cima daquilo que foi trabalhado ali no episódio. Show. Muito bom. É isso. Muito bom.
Então, um ótimo ano. Aqui estamos abrindo 2026 com a nossa identidade visual assumida nas luzes do estúdio. E até a próxima. Até. Valeu.